bem-vindos ao Bate-Papo Netflix. Eu sou a Ana Paula e esse é o Fernando Nonoai. Oi, Fernando. Oi, Ana. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Tudo bem? Vamos falar hoje só de dois programas da Netflix. O primeiro é em inglês, o título é The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Um título enorme. Em português, eles diminuíram para A Vizinha da Mulher na Janela. Ah, que bom, né? É, É muito longo. um pouco mais curto, né? E você vai falar sobre um documentário? Vou falar sobre documentário, não é uma série, eles fizeram só um filme, acho que o filme tem umas 2 horas, que é O Golpista do Tinder. Ah, certo, é um filme, não é uma série. Não é uma série, eles fizeram um documentário só com um capítulo. Assim, que eu achei legal, porque dá para assistir, né, numa sentada só, você tá assistindo lá, do que ficar... Às vezes eu acho que os documentários da Netflix, principalmente esses documentários de crime e tal, eles arrastam muito, fica arrastando, fica enchendo linguiça. Lembra Sim, dessa expressão, encher linguiça? encher linguiça, sim. Ah, Aham. e aí tem assim 4 capítulos, 4 episódios e daria para você assistir em 2 episódios, sabe? Certo, é verdade. É. Então, vamos falar do que primeiro? Vamos falar do Golpista do Bom, Tinder já começou a primeiro? falar sobre esse filme, continua a falar desse filme, depois nós falamos sobre a série A Vizinha da Mulher na Janela. Tá bom, então. Então, eu gostei bastante. Você sabe que eu gosto de coisa assim, de crime, principalmente coisa de golpe. Sim. Adoro. Só pra ter quem não assistiu, spoilers, mas assim, spoilers, mas tá na internet inteira, né? Dá pra ler sobre o cara, tem outros podcasts sobre o cara. Então, eu gosto de coisas assim, eu gostei bastante, eu gosto de coisas de crime, principalmente coisas de golpe, né? Então é assim, esse cara tá no Tinder e ele conecta Matin, como fala Matin? Esqueci. Conectou. Não Conectou com as sei. meninas lá. Você tá lá no Tinder, blá blá blá. Hum, Aí ele conectou com essas mulheres, já começa a conversar. Aí o cara, assim, super rico. Eles entrevistaram 3 meninas, né? Mas parece que ele tem muito mais. Ele faz assim, várias ao hum, mesmo tempo, né? E o que ele faz? Ele tem essa história que ele é um empresário muito rico, ele é dono de uma empresa de diamantes. Vai ouvindo, né? Só a menção de diamantes já soa pra mim uma coisa assim, golpe. Já. E ele assim pra mim, não, eu tenho meu jatinho, né? Ele tem um jatinho dele, não sei, Hum, acho que o cara alugou, né, um jatinho e tudo mais. hum, Só que assim, Fernando, tá, o cara tá em Londres, aí hum. ele encontra essa menina norueguesa, é uma norueguesa, uma sueca, e tem uma menina namorada dele, eles ficaram juntos bastante tempo, tipo, 1 ano e pouco, enquanto ele tava fazendo isso, que mora na Holanda, que mora em Amsterdã. Aí essa menina norueguesa, eu achei a mais boba. Eu sei que a galera fala, ai, não pode culpar a vítima. Mas, cara, tá. Ela mora. As mulheres que caíram no golpe, elas moram em Londres também, então elas se encontravam com ele pessoalmente. Sim, lógico, pessoalmente. Ele sempre encontrou com ela, transavam com ela, saía pra Sim, clubbing, pra danceteria. Nossa, tem pra danceteria, danceteria. boate, balada. Não sei. Saía para bares, assim, restaurantes super caros, caríssimos. E Hum, essa norueguesa morava em Londres, hum, e a sueca morava em Estocolmo, e ele, assim, no jatinho dele indo. O que ele fazia? Ele falava para elas que ele era dono dessa empresa de diamante, assim, impressionava a menina. No primeiro dessa norueguesa eu não aguentei. Essa menina é muito trouxa, cara. hum. Desculpa.
Muito trouxa. E ele falou assim, no primeiro encontro deles, ela falou que eles se encontraram nesse hotel super chique em Londres, que é o Four Seasons, né? Aí eles estavam lá. Aí ele falou assim pra ela, você não quer ir pra... Acho que é Amsterdã, no meu jatinho, hoje à noite. Ela foi, tem o chofer dele, pegou ela foi até em casa, pegou o passaporte dela, pegou roupa, né, coisa assim, aí voltou pro hotel, aí eles foram pro jatinho, só que assim, o encontro deles meio que foi super estranho, porque no mesmo dia, e o pior de tudo, que tinha uma outra mulher, que era mãe da filha dele, que foi dentro no jatinho com ele. Eu tô aqui visitando minha filha em Londres. Tipo, os 4 dentro do jatinho. Tá, mas o que eu não entendo é o seguinte, qual é o golpe? O que que ele ganhava dessa? Ele pedia dinheiro delas? Dinheiro. O que ele fazia? Fazia o seguinte, ele falava, aí de repente, aí ia bem, dava esses dates e tudo mais. Aí ele falava assim que tinham tentado matar ele. Aí ele mandava umas fotos dele ele tinha um guarda-costas super musculoso também. Acho que o cara também tava no esquema, né? E não sei se era falso, eles não explicaram direito também se era falso as fotos, né? Do cara assim com sangue na cabeça e assim na ambulância, não sei se de repente a ambulância era falsa, eles tiraram foto também. Falou assim, tentaram me matar. A polícia falou que agora eu não posso usar nenhuma das minhas contas, nenhum dos meus cartões de crédito. Me empresta dinheiro. Aí essas meninas, assim, pedi empréstimo, ela tirou o cartão American Express no nome dela para ele usar. O cara, assim, gastava, assim, $20 mil em 3 dias, gato. Sim. Aí, enquanto ele tava usando o dinheiro de uma, ele ia no jatinho com outra. Certo. Aí tava lá na Grécia, tal, já com outra namorada também. Já engatilhava o próximo golpe. O próximo golpe. Então, o que ele fazia? Ele usava o dinheiro de uma para impressionar a próxima. Sim. E assim, o cara viajava muito, tal, foi indo. Essa menina foi nos jornais da Noruega que chegou, ela tipo assim, ela tirou assim 10 empréstimos. Ridículo Que isso. horror. Sim, ela tirou assim quase $500 mil, $500 mil em empréstimos. Em 10 bancos, em cartão de crédito. É muita burrice, né? Desculpa também, eu sei. Vamos ser cancelados, Ana, porque estamos dizendo... Vamos ser cancelados, estamos culpando a vítima. Porque não pode desculpar a vítima, mas assim, mas a realidade é que tem que ser muito burra, né? Tem que ser muito burra, cara. Muito burra. E tipo assim, tá. O cara fez isso, aí ele pediu dinheiro pra ela, tá? Você tirou um empréstimo ou você tirou um cartão de crédito, né, no seu nome, ele usar. Tá, beleza. Só que o cara, ele fazia assim, quase todo dia, assim, não, eu quero mais dinheiro, Sim. te vira. Eu quero, não, eu tô precisando, eu vou te pagar. Aí ela vai lá, tirava mais empréstimos. E tipo assim, ela não conhecia ele muito tempo. Eles estavam saindo juntos tipo um mês. Cara, não era uma pessoa assim que ela tinha um relacionamento, que eles estavam juntos há anos ou há um ano. Não, acontecia em um mês. Tipo, aí já era próxima. Entendeu? Ana, vamos fazer só assim eu vou só parar de gravar por um pouquinho, porque eu tenho que ir lá embaixo pegar o meu pão, tô fazendo pão. Eu também tô fazendo pão. Então tá, agora o meu alarme soou, eu tenho que ir lá tirar a panela do forno com pão e aí botar de volta por mais 15 minutos para fazer a parte de cima. Então só um pouquinho, eu vou parar de gravar, depois a gente continua, tá?
Pronto, já tirei o pão do forno, já coloquei de novo sem a tampa da panela, porque agora só pra fazer a crosta de cima, assim, pra ele ficar crocante por mais 15 minutos. Que legal, cara. Eu também tô fazendo pão de TikTok, que é um pão que chama peasant bread. Pão camponês. Não sei se já ouviu falar. Depois me manda. Não ouvi Também falar. te Como é que é? mando. Tá, mas Te vamos mando, voltar que eu tá tô gravando viral. agora. Virou viral. Tá, vai lá. O Falando de pessoal não quer pão. saber dos nossos pães. A gente já fala no começo. Depois a gente pode começar um podcast de culinária, quem sabe? Sim, pães que a gente aprendeu no TikTok. Já sei, receitas do TikTok, pra ver como é que se deram certo ou não. Só com áudio, não dá pra mostrar. Não dá pra mostrar se deu certo ou não. Não, a gente vai ter que descrever. Descrever. Bom, vamos voltar ao golpe. Tá, mas e aí, como é que ficou? Alguma delas se deu conta? Foi a polícia? Então, Pegaram o foi. cara? Não. Sim e não, porque, tipo assim, tá, é golpe. Mas o cara não tava fazendo nada ilegal. Primeiro que ele não tava forçando elas a darem um dinheiro, né? Não tem, assim, Mas sabe? é fraude, né? É fraude. O que o cara fez de fraude foi o seguinte: ele trocava de, não sei como, mas ele tinha assim, vários passaportes com nome falso. Eu acho que foi por causa disso que pegaram ele, mas ele viajava muito. E assim, a polícia não liga para essas bobeiras, né? Mas, tipo, não é uma coisa assim perigosa. E aí essa menina foi, a norueguesa foi no jornal, né? Nos maiores jornais da Noruega. Eles fizeram assim um artigo super grande descrevendo os golpes. Ela entrou em contato com essa menina aqui na Suécia. E, por coincidência, a menina, a namorada dele, entre aspas, que estava há um ano e pouco com ele, que morava em Amsterdã, passando pelo Instagram, viu esse artigo bombando na internet, com a Sim, foto do namorado, assim, do nossa, namorado. gente, por que a foto do meu namorado tá aqui? Que horror. Foi, porque Imagina o choque dela. imagina o choque dela. Aí foi, e aí elas se juntaram e pegaram ele estava na Alemanha, e pegaram ele, só que, tipo assim, ele foi julgado e passou 5 meses na cadeia, e agora ele tá fazendo a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Ele voltou para Que Israel, que ele era de horror. Israel, né? Ele voltou para Israel e tá lá, vai lá, ele tem Instagram dele, vai lá, Instagram. É mesmo? Aposto que já tá Instagram, seguindo vai lá. ele. Vai seguir ele no Instagram, vai seguir. Não, aposto que tu já tá seguindo ele. Não tô. Não vai cair no golpe, Ana. Já pensou, que horror. Mas e aí, você recomenda, então? Recomendo, gente, recomendo. Assim, eu queria mais detalhes, mas eu sei que tem vários podcasts que fizeram séries sobre esse cara, porque é muita coisa. Ele estava fazendo isso há anos com várias mulheres. E também tem umas coisas que deixam meio no ar, assim, sabe? Que eles não explicaram muito. Certo. Que, por exemplo, tinha esse guarda-costas dele, tinha um outro cara que fingia que era o sócio dele na empresa de diamante. Então, assim, tinha outras pessoas, só que eles não mostraram o que aconteceu com eles, só falaram que eles não estavam envolvidos com ele, né? E é isso, mas vai lá, gente, vai lá. Ficou assim, meio no ar, mas não caiam no golpista do Tinder, então. Se alguém Do diamante. do diamante, se alguém te pedir dinheiro no Tinder, não vai cair nessa, gente. Mas essa coisa de fraude pela internet, principalmente em sites de relacionamento, assim, acontece muito, né? Muito. Isso eu acho que não só no Tinder, mas em outras sites, outras apps, isso deve acontecer muito. Sim, Tinder não tem nada a ver. Tinder todo mundo usa e eu acho que o cara, o que ele fazia de diferente é que ele
gastava o dinheiro, né? Ele ficava em hotéis super caro e tal. Aí você vai lá encontrar com ele. Se a pessoa é meio boba, assim, bom, esse cara tem dinheiro, Tem. né? Tem Fica dinheiro. impressionado pelas Fica. aparências. Então, meninas, alguém que estiver aqui escutando nosso podcast, não acredite nas aparências. Quando a As coisa é aparências muito boa, enganam. engana muito, 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 muito. Se é bom E, demais para ser verdade, é porque é mentira. é. Uhum. Né? Então, usando o gancho das aparências enganam, vamos falar sobre a mulher na janela. Não, como é que se chama por aí? Desculpa, esqueci. A vizinha da mulher na janela, em Tá. português. Então, em inglês é um título mais longo, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Então, já pelo título, você já vê que é uma paródia de filmes como A Mulher na Janela, The Girl on the Train, A Menina no Trem, todos esses filmes de suspense que também são baseados, indo mais para trás, no filme Janela Indiscreta do Hitchcock. Né? Tem a origem, mas recentemente teve muitos livros e muitos filmes mais ou menos com esse conceito. A narradora, que é a mulher principal, a personagem principal, vê um crime cometido na casa da frente. Não? E aí você não sabe se é realidade ou não, se ela tá alucinando ou não. Mas enfim, eu achei que fosse uma paródia, né? Que eu acho que essa é a proposta de ser uma paródia. É isso que eu ia te perguntar, se era meio assim, comédia, porque tem esses filmes de terror que é aquele que são paródias e tudo mais. Isso, Mas é engraçado, mas era engraçado. Então, assim, esses filmes que você mencionou, que faz piada com os filmes de terror, são aqueles filmes bem absurdos, né? São aquelas piadas bem absurdas. Então, eu acho que eles se comprometem com a comédia, com o elemento paródia e vão até o fim. Né? Eu achei que fosse mais ou menos, eu não achei que fosse tão absurdo, assim, aquelas comédias absurdas, mas eu esperava que fosse pelo menos engraçado. Acho que eu dei umas 3 risadinhas, assim, durante toda a série. Mas, enfim, começa assim, ela é uma personagem deprimida, porque aí você fica sabendo que ela é separada do marido, e o nome dela é Ana. E ela tá deprimida, ela bebe muito, porque a filha dela morreu recentemente, nos anos recentes, e por isso que fez com que também ela se separasse do marido. Só que assim, algumas coisas que eu escrevi aqui nas minhas notas, eu comecei a anotar, Ana, assim, quando eu tô assistindo agora, eu comecei a anotar coisas para não esquecer. Né? Então, eu achei assim, é aquela coisa assim que acontece muito em filme, em série. Ela é alcoólatra, mulher alcoólatra, bebe assim, no mínimo 3, 4 garrafas de vinho por dia, mas assim, a pele super boa, tá sempre bem, sempre linda, maravilhosa, maquiada. Pô, mas tudo bem, eu acho que de repente estavam fazendo uma coisa comédia também, mas é uma coisa assim que não é nada realista, não. Pô, ela não tinha nem ressaca no dia seguinte, estava sempre bem disposta, né? Mas tudo bem. Aí eles mostram como que a filha dela morreu, e é uma coisa absurda, assim, porque o marido dela, o ex-marido dela, trabalha pro FBI. Gente, spoilers antes de eu continuar, vai ter super spoilers nesse meu comentário, então já sabe, se não assistiu ainda, para de ouvir nosso podcast agora, vai assistir e depois volta. Voltando, o cara trabalha pro FBI, e tem aqueles dias, sabe, que assim, leve o seu filho pro trabalho. Tá. Sabe? Esses dias que fazem aqui na Inglaterra, não sei se nos Estados Unidos deve ter também. Take your son or your daughter to work day. Que as empresas deixam os funcionários levar os filhos, né? Só que o cara, olha a imbecilidade, o cara trabalha para o FBI e ele vai entrevistar um serial killer na cadeia. Tá? E ele resolve levar a filha dele pra cadeia, pra fazer parte
para ela ver como é que é o trabalho dele e tal. Só que assim, ele tá entrevistando numa sala fechada um serial killer com a menina ali do lado. Mas essa parte não seria a parte de paródia? Porque é meio absurdo, né? Você fazer uma coisa. O tom tá errado, porque se é fazer uma paródia, então que se comprometam com a paródia e façam uma coisa engraçada, comédia. Mas o tom é totalmente errado, é uma coisa, um tom realista. Tá, entendi. Aí você fica pensando assim, mas é pra rir ou não? É o drama? O que tá acontecendo? Fica meio desnorteado, assim, sabe? Porque a proposta é rir, e aí faz uma coisa assim, baseada em uma coisa mais real. O tom é totalmente errado. Aí ele sai da sala porque o guarda bate na porta e pede pra falar com ele. Sai da sala, deixa a filha com o serial killer dentro e a porta eles não conseguem abrir a porta e o serial killer mata a menina. Gente, Quem é o pai que ia deixar a menina numa sala com serial killer? Não, e outra coisa absurda, que ele tá algemado também. Como é que ele conseguiu matar a menina? Umas coisas absurdas assim que não se explica, né? Não dá pra explicar. porque se fosse assim, comédia, eles iam falar assim, Não. a menina tava andando na rua, aí ela escorregou na casca de banana e morreu, ou caiu e morreu. Ou coisa assim, ou... Até podia ser essa mesma situação, esse mesmo contexto, mas é uma coisa assim meio, sabe, meio, como se diz, Cringe. falta de, Cringe. falta de, que te deixa meio desconfortável, assim, sabe? Super cringe, mas não foi engraçado. Mas enfim, aí já começa assim, que estranho, né? Tudo bem. Aí tem várias outras coisas assim que você fica pensando, sabe, isso não acontece mais. Um exemplo, a menina da frente da casa dela. Então, ela passa os dias bebendo vinho, olhando pela janela a casa da frente, que é um vizinho novo, é o pai, bonitão, É o galã. é o galã que se muda com a filha de 9 anos para a casa da frente. Tá? E aí ela meio que começa a olhar pro cara, gosta do cara e tal. E essa menininha bate na porta dela vendendo coisas pro colégio, uma rifa, não sei. Aí ela diz assim, a Ana diz assim, eu vou pegar o meu talão de cheque lá dentro. Mas quem é que usa talão de cheque hoje Mas em você dia? sabe que nos Estados Unidos usam, cara. Usam, não sabia. Usa, pior que usa, eles ainda usam. Porque aqui na Inglaterra, eu acho que no Brasil também não se usa mais, né? No Brasil, acho que tem uma porcentagem que usa, que eu fiz uma pesquisa disso para o meu trabalho. Mas, assim, é normal usar cheque nos Estados Unidos ainda. Falando em cheque, o golpista do Tinder usava cheque aqui na Europa. Ele pagou a norueguesa com cheque. Ele disse, não, você tira esses empréstimos e eu te dou $100.000. Aí ele escreveu um cheque de $100.000. Aí ficou esperando até hoje. Caiu o cheque. Caiu o cheque. Eu assim, quem que paga com cheque? Imagina. Bom, tudo bem, então tá. Se ainda se usa cheque nos Estados Unidos, tá. Eu achei estranho. Outra coisa, a irmã dela tem uma cena que ela tá em casa bebendo vinho e aí toca o telefone, mas não o celular dela, landline, o telefone da casa. Aí eu fiquei pensando, quem que tem landline hoje em dia aí? Ninguém tem landline. Linha fixa, né, Fernando? Linha fixa. Aí tá, tudo bem, deixei passar, né? Aí ela um dia que ela mistura álcool, ela bebe vinho com os antidepressivos dela, né? Então ela meio que alucina, às vezes ela vê, Ana tem que ir lá tirar o pão do forno de novo, já volto. Voltei, ficou lindo o pão, depois te mando foto. Tá, me manda foto. Então, voltando, a vizinha da mulher na janela. Ela vê um dia, ela descobre que esse cara, o bonitão que ela gosta, que mora na casa da frente, tem uma namorada. E aí, uma noite, ela tá bebendo vinho e vê na janela da casa vizinha, da casa da frente, essa mulher, que é a namorada dele, sendo esfaqueada no pescoço. E aí você não sabe, ela chama a polícia.
E aí você não sabe, assim, se ela tá alucinando por causa dos antidepressivos misturados com o álcool, ou se ela viu realmente, não, isso. E é porque vai lá a polícia não vê nada, não tem corpo, não tem sangue, não tem nada, e a mulher, ela trabalha para uma companhia aérea, e naquela noite ela já tinha saído para trabalhar, para viajar, não? E então tá, tudo bem. Aí assim, mesmo o fato de não ser tão engraçado quanto eu esperava, você fica assistindo porque você quer saber quem é o assassino no final, não? Só que E são quantos episódios? acho que são 6 ou 8, não lembro direito. Nossa, então bastante, Mas né? são episódios curtos, na verdade, são episódios curtos, o que é bom, porque então você pode maratonar, são 8 episódios. Cada episódio, assim, 25 minutos, meia hora. Entendi, então é rapidinho. Uhum. E aí, por causa disso também, acho que a única coisa positiva são episódios curtos, então me fez ver até o final. Não? Apesar de eu não estar achando, não ter achado muito engraçado e tal. Mas assim, passável. Não? Apesar de todos esses problemas que eu falei, passável. Mas você recomenda? Eu não recomendo pelo seguinte: o final é uma coisa totalmente absurda. Eu vou dar o spoiler. Tá? De novo, pessoal. É o spoiler de quem é o assassino. Spoiler. A assassina é a menina de 9 anos, filha do cara da frente. E aí você fica pensando assim, como é que a menina de 9 anos matou a mulher? Tudo bem, esfaqueou a mulher no pescoço. Aí limpou o sangue, escondeu o corpo, porque tudo isso aconteceu quando o pai dela estava na casa, tomando banho. Ele estava no banheiro. Ai, meu Deus. Aí ela se livra do Nada a corpo, ver. esquarteja o corpo, esconde na floresta. Tudo assim, questão de quê? Meia hora até a polícia chegar. Sozinha. Sozinha. E aí a cena final é também uma coisa assim que meio que me fez não me sentir mal, assim, porque é uma cena de luta entre a Ana e a menina na cozinha e se dão um soco e rolam e jogam na parede. Mas você fica pensando assim, por uma criança, sabe? Tudo bem que a criança é essa, uma criança psicopata. Tudo bem, eu sei que existem crianças psicopatas, mas é uma coisa assim meio de mau gosto, sabe? Ver a criança aí. Super mau gosto. A criança Super mau gosto. levando porrada e esfaqueando e depois dá o tiro na Ana. Mas enfim. Aqueles ridículo, filmes então. assim que dá vontade de jogar vontade de jogar a televisão pela janela. Só não dá pra jogar porque a minha televisão tá no térreo, então. Ou de jogar alguma coisa na televisão pra quebrar a televisão de tanta raiva que dá. Dá vassourada na televisão. Passei 7 episódios assistindo, esperando uma resolução assim satisfatória. Não? Quem é? Tinha aquele twist final. E o twist final é uma coisa idiota como essa menina de 9 anos. E aí parece estraga tudo que passou antes. Que você... que primeiro eu achei passável, aí chega esse final ridículo e estraga tudo. Aí não recomendo. Troféu abacaxi. Troféu abacaxi total. Então, eu até te mandei um podcast, né, Fernando, que eu não vou assistir, eu sabia que era bobeira, nem assisti. Mas eu achei engraçado que eles estavam falando que no final os escritores desistiram. Eles chutaram o pau da barraca. Eu disse, gente, não quero mais. Aí escreveram qualquer coisa que foi o último episódio. Pra mim me deu a impressão. Acho que a galera. Pra mim me deu a impressão de que eles. É que hoje em dia é muito centrado na reviravolta final. Né? Que tem que surpreender. Ou seja, tem que fazer com que ninguém adivinhe o final. Então você fica pensando assim: qual é o personagem mais improvável de ter cometido o crime? A menina. Então, assim, ninguém vai adivinhar que seja menina, porque é muito improvável. E é realmente o que eles decidiram. Só que eles não fizeram bem, a reviravolta não deu certo. Parece uma coisa assim, simplesmente para enganar as pessoas. Então, tem várias... Durante
a minissérie, tem várias, assim, ocasiões que tu vê que eles querem que você pense que é uma outra pessoa, né? Aí tem o cara que trabalha na rua consertando coisas, às vezes pensando, de repente é ele, ou de repente é não sei quem, ou o cara mesmo, o vizinho, né? Que ele é o suspeito principal, né? Matou a namorada, né? Porque eles dão a entender que ele tinha matado a ex-mulher dele, que na verdade era a filha, né, que matou. Mas enfim, esse fim estragou pra mim toda a série. Eu queria ter voltado ao tempo e não ter assistido, então já recomendo, não assisto, se não querem... Não assistam. Bom, agora também, se as pessoas não assistiram e ainda estão ouvindo, já sabem o final. Mas eu avisei que ia ter spoilers. Já salvamos você de assistir esse abacaxi. Assistam o Golpista do Tinder. Vai lá assistir o Golpista do Tinder, é melhor. E tem alguma coisa mais que você quer falar, Fernando? Alguma coisa que você vai assistir esse final de semana? Não sei, nem vi o que tem de novidade ainda na Netflix. Vou dar uma olhada, até acho que tem... Então, não tem, deixa eu ver aqui rapidinho. Então, eu acho que a Netflix tá meio que uma entre-safra, assim, na minha opinião. Não tem muita coisa boa, uma coisa assim do meu gosto. Eu assisti 2 minutos uma série dinamarquesa chamada Chosen, que é o Escolhido. Uhum. Pra mim, o Escolhido só tem um, que é o Escolhido da série brasileira. Que fim levou aquela série? A série brasileira é Escolhido. Teve uma segunda série, uma segunda temporada? Teve. Foi assim, 2 temporadas. Mas não foi renovado, eu acho, não. Não, lógico que não. Foi um milagre terem renovado assim, pra segunda temporada, né? Pra segunda temporada. Mas eu acho que foi o seguinte, eles fizeram fizeram a série, acho que dividiram em 2 temporadas pra ver qual era a aceitação, né? Nada. O que tá vindo essa semana, agora em fevereiro, que eu quero assistir, é a segunda temporada do Wallander. Pois, o jovem Wallander, né? O jovem Wallander. Mas é uma série o filme? Eu não entendi muito bem se é a segunda série. Não, a segunda temporada. Segunda temporada da série. E vamos ver se vai ser melhor, então. Eu gostei da primeira. Gostou? Eu gostei. Você gostou? Não sei se porque eu moro em Malmo e não era nada a ver com Malmo. Aliás, eles não moram em Malmo. Mas foi isso, gente. Então tá, vou dar uma olhada também, ver o que tá sendo lançado. Mas eu olhei também recentemente, assim, nos lançamentos pra esse mês. Não vi nada, assim, que me chamasse muita atenção. Não, minto! Tem uma coisa que eu já sei que eu vou assistir, Gati, esse fim de semana, aí pra gente comentar semana que vem. Não sei se você viu que tem na Netflix o musical Diana the Musical. Você não viu? Não. Diana the Musical? Não vi, não sou de musical, Fernando. Mas Diana the Musical era pra ter sido lançado na Broadway, né? O show da Broadway no palco. Quando a pandemia começou. Então eles tiveram assim umas 3 previews, fecharam, e por causa da pandemia eles resolveram lançar o musical filmado ao vivo no palco sem a plateia. Então são só os atores. E aí colocaram na Netflix com a esperança, com o intuito de que as pessoas iam assistir na Netflix, iam adorar e iam comprar ingresso para ver no palco. Só que eu li ontem, aparentemente fechou, eles relançaram no palco, durou assim um mês, fechou porque não teve venda de ingresso, ninguém foi ver. E dizem que é uma dizem que é uma porca, que é muito engraçado porque é muito ruim. Então tô louco pra ver, porque eu adoro musical ruim. Pra rir. Talvez eu comece a gostar de musical com esses. Dizem que é umas coisas. Então eu vou comentar semana que vem Diana the Musical. Tá. Não vou vai assistir, Fernando. Pô, assiste. Era pra gente conversar sobre... eu vou assistir os primeiros 10 minutos. Aí você vai ficar assim, hooked, vai assistir até o final. Aí depois me diz, eu quero saber
Então, pessoal, se vocês querem saber se a Ana continuou assistindo Diana até o final ou não, ouça o nosso podcast da semana que vem para saber. Eu vou durar mais de 10 minutos assistindo o musical da Diana. Então Tá bom, então. É isso aí, gente. Até semana que vem, então. Vai lá, Fernando, vai lá ver seu Vou te pão mandar que tá uma no foto do forno. meu pão maravilhoso. Ficou muito legal, ficou muito bonito. Manda sim. Então, obrigado, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau. Beijo, tchau.